O grande segredo. Judas é chamado traidor. Mas o que é que ele traiu? Judas traiu o grande segredo do Messias e onde Jesus poderia ser encontrado. Seu papel é o mais importante no grande mistério de Deus. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Da posteridade deste homem, Deus trouxe a Israel um Salvador, como ele prometeu. Então, no capítulo 43 de Isaías, o Senhor revela o Salvador dizendo: Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Se Deus trouxe um Salvador para a humanidade, ele teve de se trazer, como Jesus, que simplesmente significa Eu sou. Ele revelou nas grandes declarações do Eu sou. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o pão. Nessas declarações, Jesus está declarando que a menos que você acredite que seu Eu sou é Senhor, você morre em seus pecados, pois seu Eu sou é Jesus, seu Salvador, o homem que governará como Deus, como ele prometeu. Quando você ouvir a palavra Jesus, você pode pensar em alguém fora de si mesmo. Mas eu vos digo, o vosso Eu sou é Jesus, no sono profundo. Ele está enterrado em você e um dia despertará em você. Dormindo, você é um filho de Deus, mas quando acorda, você é Deus, o Pai. Enviando seus filhos ao mundo para vencer a morte, os filhos retornam como Pai de toda a vida. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não aparece o que seremos, mas sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele e o veremos como Ele é. Como um filho de Deus, não aparece o que você será, mas quando Deus aparecer, você o conhecerá, porque você será como Ele. Este é o grande segredo messiânico. E quando este segredo for revelado em você, você verá a importância de separar as palavras de Jesus e Cristo, como afirmado no livro do Apocalipse. Vem, Senhor Jesus e seu Cristo, porque Cristo é Messias, grande filho de Davi, que se revela como seu Pai, Jesus. O homem esqueceu completamente o mistério e fala de Jesus como um pequeno homem que nasceu de uma mulher há 2000 anos, quando Jesus é o próprio Deus. Sua consciência de ser é Jesus, que é Deus, o Pai. O grande segredo da fé cristã é a revelação da paternidade de Deus e da fraternidade do homem. A paternidade de Deus é Jesus em você. Você não percebe que Jesus e seu Cristo estão em você? Não veio Davi o Cristo no Espírito e chamou Jesus de Senhor? Se Davi não estava em você, você nunca saberia que você é Deus, o Pai. Um dia Davi saiu de mim. Ele estava diante de mim e eu sabia exatamente quem ele era e o nosso relacionamento uns com os outros, mesmo antes de me chamar de Pai. Agora eu sei que todos terão um dia a experiência idêntica, pois há um só Deus, um só Pai. Somos todos membros desse único corpo que participam desse maravilhoso fim prometido, como tudo se resolve naquele que é Deus, o Pai. Então Judas revela o segredo messiânico, dizendo que você encontrará o Senhor Jesus no céu e que o céu está dentro de você. Se alguém disser, venha, veja, aqui está ele, ou lá está ele, não creia nele, pois o reino dos céus está dentro de vós. Quando você encontra Jesus, sua jornada acabou. Então, o teu coração sairá a todos, porque saberás que são teus irmãos. Vocês não se tornarão filhos de Deus. Vocês já são deuses, filhos do Altíssimo, tornando-se Deus mesmo. Deus é capaz de entregar-se a você como se não houvesse outro, apenas Deus e você. Acredite nisso e a mais incrível história que já foi contada, que é o padrão da salvação, se desdobrará em você para revelá-lo como Deus Pai. Essa é a história da Bíblia. O Antigo Testamento é uma adumbração, um presságio, enquanto o Novo é a sua realização, escrito como um rascunho. Paulo escreveu suas 13 cartas pelo menos 20 anos, cronologicamente falando, antes do primeiro evangelho que é Marcos. Ainda nenhum livro soletra completamente.
Eu tentei o meu melhor para deixar claro como se desdobrou dentro de mim e como cheguei à plena realização de mim mesmo como Deus, o Pai. Eu lhes digo, não há outro Deus, nenhum outro ser. Deus realmente enviou seus filhos para este mundo. Ele escolheu você em si mesmo antes da fundação do mundo. Você está aqui para executar um determinado trabalho. E quando o fizerdes, dirão, Pai, acabei a obra que me deste, e volta-me a glória que era minha, a glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse. Como um filho, irradia a glória de Deus. Mas quando você retornar, você é essa glória, você que é Deus. Deus Pai transforma seus filhos em si mesmo, dando-nos seu próprio Filho, que revela a nossa verdadeira identidade. Este é o mistério da vida através da morte. Há um padrão naqueles 39 livros do Antigo Testamento que se cumpre no Novo. Paulo pede a todos que sigam o modelo da palavra verdadeira que ouviram de mim. Aqui ele está dizendo que suas palavras são verdadeiras, mas ele não as explica. Ele faz a declaração: quando agradou a Deus revelar seu Filho em mim, eu não concordei com carne e sangue. Mas ele não conta a experiência. Paulo foi o primeiro a usar a palavra Cristo, que é a palavra Messias, e significa Deus tocou, fez contato. Descendo sobre um filho em forma corporal como uma pomba, Deus contatou esse filho através do senso de toque. Esse contato é o dom do Espírito Santo, e nesse ato Deus revela seu dom. No Antigo Testamento, Deus decretou que Davi fosse seu filho. E no Novo Testamento, Davi vem no Espírito e revela-o como seu pai. Este é o grande segredo que Judas traiu. Tendo tido as experiências, Judas traiu o segredo messiânico e diz onde Jesus pode ser encontrado e quem ele é. Jesus está em você como seu sopro de vida. Um dia, ele despertará, e quando ele subir em você, você se levantará. Naquele momento, vocês são salvos deste mundo da morte e transformados no Deus de toda a vida. Essa é a história do cristianismo. Não procureis que Cristo venha do lado de fora. Centenas de milhões estão esperando por ele para vir e mudar o mundo, mas isso não vai mudar. É um mundo de escuridão educada, uma escola. E você não muda uma escola para uma casa, e o céu é a sua casa. Um dia você se formará nesta escola e receberá o dom do próprio Deus. À medida que este dom é dado, você acorda para descobrir que você está no túmulo onde você primeiro se deitou para dormir. Então, o padrão das palavras verdadeiras que você ouviu de mim se desdobrará em você. Paulo tentou amarrar suas experiências no Antigo Testamento, como ele citou os 39 livros um após o outro, mas ele não expôs sobre eles. Mas, como Blake disse, o que pode ser explicado ao idiota não vale ao meu cuidado. Talvez Paulo tenha sentido o mesmo. Por que soletrá-lo quando o desejo de entender vai forçá-lo a procurar as Escrituras e perguntar-se por quê, o que, onde e quando? Se você se fizer estas perguntas, você encontrará suas respostas dentro de você. Eu lhes digo, Deus literalmente se tornou você para que vocês se tornem Deus. E ao tornar-se Deus Pai, você não perde sua individualidade. Você não é apenas um membro deste corpo maravilhoso, compartilhando o propósito final de todas as coisas, mas você é o corpo, pois você é seu espírito animador. Você é um membro, mas o todo, pois em Deus não há divisão, e ninguém estará perdido. Embora os evangelistas nos digam como estamos pecando e como seremos perdidos, não é a vontade de Deus que alguém se perca, porque Deus se perderia. Você não pode dizer eu sou a menos que Deus esteja em você. Você pode ser um idiota, mas você ainda sabe que você é. Você pode não saber quem você é, onde está ou o que é, mas você não pode parar de saber que você é você. Essa consciência é Deus e não há outro. Nem todos os filhos saíram. Na história do filho pródigo, é contada que o filho que permaneceu reclamou. Ele pensou que não tinha nada, mas ele tinha tudo. Você pode possuir o mundo, mas se você não sabe, você pode morrer de fome por falta de alimento.
Um banco pode estar segurando $1 bilhão de você, mas se você não sabe, você não vai escrever um cheque. Mas quando você se torna consciente de quem você realmente é, você saberá que tudo é seu. Então você dirá: eu e meu Pai somos um, e todos os meus são teus e todos os teus são meus. Depois da grande ressurreição, você fará o papel de Judas e dirá a todos que vierem ao seu mundo quem é o Messias e onde Jesus pode ser encontrado. Não posso dizer-lhes minha emoção quando recebo cartas de vocês contando experiências bíblicas que você teve. Recebi uma carta de uma jovem que ainda está na escola. Ela está se graduando em música e quer ser uma compositora. Em sua carta, ela disse: tenho um querido amigo que estava tendo um aniversário e eu queria dar-lhe algo especial. Não tinha que ser algo material, poderia ser algo que eu fizesse ou dissesse e ele ficaria feliz. Fui dormir pensando nisso, quando acordei às 2 da manhã com uma vívida lembrança desse sonho. Estava sentado na minha cama com minha mãe e meu pai perto de mim. Meu pai me entregou 3 discos dizendo: guarde 2 e fique com o terceiro. Ele o amará e nunca se cansará de escutá-lo. Então eu segurei uma partitura onde estava registrada a música do disco. Eu vi que o título da composição era Cristo e o nome do compositor era Olam. Ela viu corretamente. A palavra Olam significa algo escondido, mantido fora de vista. Deus colocou a eternidade na mente do homem. Você não pode descobrir o que Deus fez até que tenha chegado ao fim. Quando sua jornada chega ao seu fim, você encontrará aquele jovem eterno que é o Filho de Deus, Davi. Ele é Olam, a eterna juventude, o compositor da música, que é tudo sobre si mesmo. Porque ele é o Cristo das Escrituras. Jesus, o Senhor e Cristo, seu Filho, estão em você. Separe os dois. Cristo não é um título dado a Jesus, mas seu poder e sabedoria que saiu ao mundo para fazer a sua vontade. Jesus é o Salvador, do qual há apenas um. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim não há Salvador. Aqui está uma jovem, ainda na escola, que encontrou Cristo, o compositor e a composição. Você não pode esgotar o assunto de Cristo, mas o homem é para sempre mal entendido. As multidões acreditam que algum pequeno homem foi crucificado numa cruz por judeus, mas João nos diz: vocês não conhecem a quem adoram, mas sabemos a quem adoramos, pois a salvação vem dos judeus. Se você pensa em um judeu físico, você está em erro. Um judeu é um israelita que não descende de Abraão, segundo a carne, mas eleito de Deus, de qualquer raça ou nação. O Antigo Testamento é o livro dos judeus, do qual você, como filho de Deus, veio a este mundo para cumprir. Toda experiência mística, se prefigurada por uma palavra no Antigo Testamento, é predestinada, escrita pelos servos de Deus, os profetas. A ordem cronológica do Antigo e do Novo Testamento não é precisa. Mateus é o primeiro livro em nosso Novo Testamento, mas Marcos veio antes de Mateus, e as cartas de Paulo vieram antes dos 4 evangelhos. Nossos antepassados da igreja arranjaram os livros como eles agora aparecem, mas eles não dão a verdadeira ordem de um quadro desdobrado, como os livros do Antigo Testamento. Paulo encontrou o padrão que se desdobrava nele e compartilhava suas experiências. Em sua segunda carta a Timóteo, ele o exortou a não se desviar do meu evangelho, mas ele não o explicou. Eu lhes disse a ordem cronológica como aconteceu comigo. A crucificação começa a viagem no tempo. Saindo do Pai, vocês vieram ao mundo crucificados na humanidade. Como Paulo disse, eu conheço somente a Cristo e a Ele crucificado. Mas o drama da redenção começa com sua ressurreição da humanidade e seu nascimento espiritual. Então você descobrirá a paternidade de Deus por meio de seu filho, Davi, que é Cristo, chamado você de Pai. Este é o dom que Deus deu a si mesmo através de seus filhos, o dom da paternidade. Um dia você conhecerá esta verdade pela traição do grande segredo do Messias. Judas não só revela o grande segredo, mas diz-lhe onde encontrar Jesus. Ele está no jardim como a árvore da vida. Blake sabia.
É por isso que ele disse: os deuses da terra e do mar procuraram pela natureza para encontrar aquela árvore, mas a sua busca foi em vão. Elas crescem no cérebro humano. Um dia, aquela árvore, cujas raízes estão em seu cérebro, se reverterá, e a história de Jesus e seu Cristo se desdobrará em você. Você e eu éramos filhos de Deus antes de entrarmos nestas vestes de morte. Quando retornarmos, teremos acrescentado a Deus Pai, mas permaneceremos individualizados. Eu não posso dizer-lhe a alegria, o êxtase que está reservado para você em seu retorno, pois você saiu do Pai e veio ao mundo. Agora vocês deixarão o mundo e voltarão ao Pai, como o Pai. Então, o presente de Deus para você é Cristo, que é seu filho Davi. E o dom de Cristo é o Espírito de verdade que se revela para revelar a sua verdadeira identidade. Como filho, vieste ao mundo para fazer a vontade daquele que te enviou. E no final, descobrirá que te enviaste a ti mesmo, pois terás encontrado Davi, filho de Jessé, eu sou. Alguém segundo o teu coração que faz toda a tua vontade. Adormecido, o Messias faz a vontade do Pai. Mas, quando acorda, o Messias e o Pai são um. Nós saímos do mundo da vida para entrar no mundo da morte em uma grande experiência, sem saber se teríamos sucesso. Ele nos escolheu, nele, para a experiência. Então nos fez vitoriosos sobre a morte, dando-nos a si mesmo para que saibamos que somos Deus, o Pai. Falo por experiência própria. Eu não estou teorizando ou especulando. Jesus está em você como sua própria imaginação humana maravilhosa. Quando você diz, eu sou, isso é Jesus. Um dia sua consciência despertará e se levantará. Então tudo que é dito do Senhor no Velho Testamento será cumprido em você. E a partir daquele momento, sua aventura terminará e você caminhará consciente de ser Deus, o Pai. Que conceito glorioso! Deus realmente deu a si mesmo a todos para uma grande experiência que não pode falhar em qualquer um, nem mesmo um Hitler ou Stalin. Nenhum monstro pode falhar, porque a ressurreição é agora um fato. Foi provado assim. Todos voltarão. Não como o Filho de Deus, que é glorioso o suficiente, mas do próprio Deus. Essa é a minha mensagem para você. E é verdade. Quero agradecer a esta doce jovem por compartilhar sua experiência comigo, para que eu possa compartilhá-la com você. Desejando expressar-se de forma amorosa em relação a um que ela respeita, vê seus pais, o símbolo de seu poder criativo, entrando em seu quarto. Seu pai lhe conta a respeito dos 3 discos. Não havia 3 que estavam diante de Abraão quando o nascimento da criança foi anunciado? Eles foram chamados homens, não discos, mas é o mesmo simbolismo. Disseram-lhe que guardasse 2 e lhe desse o outro, que ele gostaria muito e nunca se cansaria de ouvi-lo. A música foi composta por Olan, a Juventude Eterna, e seu título era Cristo. Aqui está o compositor escrevendo sobre si mesmo, assim como o homem faz aqui. Cada livro que você lê são pensamentos, crenças e sentimentos de um homem na forma escrita. Ele tinha que adquirir a capacidade de escrever e qualquer um pode fazer isso. Ir para a escola, aplicar-se e dominar a técnica de escrita. Então, quando você começa a escrever, você vai descobrir que você só pode escrever os pensamentos que permeiam sua própria mente. Você pode pensar que está separado de seus pensamentos, mas você e seus pensamentos são um. Então você está escrevendo tudo sobre si mesmo. Então, Olan, a eterna juventude, compôs a composição Cristo, que é tudo sobre si mesmo. E você, o Cristo, nunca se cansará de ouvir sua incrível história. Neville Goddard.